Imagine que você carrega dentro de si um pedaço da história da humanidade, um segredo que pode mudar tudo o que pensamos sobre nossa evolução. Imagine que você é um dos sortudos, ou azarados, dependendo de como você vê. Se você herdou esses genes neandertais relacionados à dor, você pode estar experimentando mais dor do que as pessoas sem esses genes. Isso foi comprovado em um estudo com participantes do Reino Unido, em 2020, onde aqueles com genes neandertais para dor relataram níveis mais altos de dor em comparação com aqueles sem esses genes. Agora, pense sobre isso, a evolução humana não é apenas sobre como nos tornamos mais fortes ou inteligentes, mas também sobre como nossa biologia responde a estímulos, como a dor. Esse segredo, esse mistério, nos leva a questionar como esses genes neandertais afetam nossa vida diária, nossa percepção de dor e, talvez, até mesmo como podemos abordar o tratamento de dores no futuro. Escute bem, pois estou prestes a compartilhar um segredo proibido com você. Sussurrado, para que apenas os iniciados possam ouvir. Estamos falando das primeiras descobertas sobre o DNA, mas não é disso que vou falar agora. Vou falar sobre as descobertas iniciais que nos levaram a entender melhor a história da humanidade. Você sabia que há evidências de que os primeiros americanos chegaram por mar há cerca de 32 mil anos, durante a última idade do gelo, quando a ponte terrestre de Bering era intransponível? Isso mesmo, a história que nos contaram sobre a migração pelos territórios congelados pode não ser a única verdade. E se eu disser que há um local, alto nas montanhas dos Andes, no Peru, onde foi descoberto um sítio funerário com 9.000 anos, repleto de armas e ferramentas para esfolar animais? Isso mesmo, um local que nos faz questionar sobre as habilidades e adaptação dos primeiros habitantes das Américas. Essas descobertas iniciais nos levam a refletir sobre a complexidade e a riqueza da história humana. E, embora possamos ter herdado certos genes que influenciam nossa percepção da dor, é importante lembrar que a verdadeira dor pode estar em não buscar respostas para as grandes perguntas da humanidade. Sussurro. Você precisa saber um segredo. Um segredo que pode mudar tudo o que pensamos sobre a evolução humana. Pesquisadores da University of Cambridge descobriram que os humanos modernos resultam de uma mistura genética de duas populações antigas que se divergiram há 1,5 milhão de anos. Isso mesmo, 1,5 milhão de anos. Mas o que é ainda mais interessante é que essas duas populações antigas se misturaram há cerca de 300 mil anos. E a proporção dessa mistura? Uma delas contribuiu com 80% e a outra com 20% para a composição genética humana moderna. Imagine, 80% de uma população e 20% de outra, criando o que somos hoje. Agora, imagine se combinarmos essa descoberta com o que sabemos sobre o sítio funerário nos Andes, no Peru, com 9.000 anos de idade. Um local repleto de armas e ferramentas para esfolar animais. É como se estivéssemos desvendando um mistério, uma história que foi escondida por milhares de anos. E agora, com essas descobertas, podemos começar a entender melhor como chegamos até aqui. É um segredo que nos leva a questionar tudo o que pensamos que sabíamos sobre a nossa origem. E é um segredo que nos faz querer saber mais, investigar mais, descobrir mais sobre o que realmente aconteceu há milhares e milhões de anos. É um chamado à aventura, à busca por respostas, e é um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto sobre a nossa própria história. Sussurro, você precisa saber sobre o papel do DNA na evolução humana. É um segredo que poucos conhecem, mas é crucial para entendermos como chegamos até aqui. Uma população ancestral passou por um gargalo severo, reduzindo-se a um tamanho muito pequeno após se dividir, e então cresceu ao longo de mais de 1 milhão de anos. Isso é um fato que poucos conhecem, mas é fundamental para entender a nossa história. E então, há os genes provenientes da população ancestral minoritária. Eles estão relacionados à função cerebral e ao processamento neural, o que os torna potencialmente cruciais para a evolução humana. Imagine se esses genes foram os responsáveis por nos tornar quem somos hoje. É um pensamento assustador, não é? O que mais esses genes podem ter influenciado ao longo da nossa história? Agora, imagine se combinarmos essa descoberta com o que sabemos sobre o passado. Os sítios funerários, as armas e as ferramentas para esfolar animais.
Tudo isso começa a fazer sentido quando consideramos o papel do DNA na nossa evolução. É como se estivéssemos desvendando um segredo proibido, um segredo que poucos conhecem, mas que é fundamental para entender a nossa verdadeira natureza. Escute bem, mas não conte a ninguém. Há um segredo escondido nos fósseis e no DNA, algo que poucos conhecem. Estudos recentes, como o realizado em Cambridge em 2025, utilizaram sequências genômicas completas do projeto 1000 Genomas, abrangendo África, Ásia, Europa e Américas. Isso nos permitiu entender melhor a distribuição e a origem dos genes humanos. Aqui está o ponto crucial: genes de populações minoritárias muitas vezes se encontram longe de regiões funcionais do genoma. Isso sugere que uma seleção purificadora removeu mutações prejudiciais, mantendo assim a integridade do genoma. Mas o que isso significa para a evolução humana? Parece que esses genes, embora provenientes de populações ancestrais minoritárias, desempenham um papel fundamental na função cerebral e no processamento neural. É como se a evolução tivesse selecionado esses genes para garantir a sobrevivência e o sucesso da espécie humana. Mas é importante lembrar que essas são apenas descobertas baseadas em estudos, e o segredo dos fósseis e do DNA ainda guarda muitas surpresas. Escute bem, pois estou prestes a compartilhar um segredo proibido sobre os avanços tecnológicos na pesquisa genética. Sussurrando, para que apenas os iniciados possam ouvir, os cientistas recentemente descobriram que certos fósseis, como o Homo erectus e o Homo heidelbergensis, datados de 1,5 milhão de anos atrás, são candidatos potenciais para populações ancestrais. Mas, o que é ainda mais intrigante, é que em 2025, os cientistas encontraram uma variante do gene MUC19 de Denisova em humanos, adquirida por meio dos neandertais. Essa descoberta é incrivelmente benéfica para os americanos mais antigos, e isso só foi possível graças aos avanços tecnológicos que permitem a análise detalhada do genoma. Imagine, se não fosse pela tecnologia, esses segredos do passado permaneceriam enterrados, e não teríamos acesso a essas informações cruciais sobre nossa própria evolução. É como se a tecnologia estivesse desvendando um mistério após o outro, permitindo-nos entender melhor como chegamos aqui e como as diferentes populações se influenciaram mutuamente ao longo da história. Então, agora que você sabe disso, lembre-se de que esses avanços tecnológicos não apenas nos permitem explorar o passado, mas também nos dão uma visão mais clara do futuro. E, sussurrando, é importante que mantenhamos esses segredos em mente, pois eles podem mudar completamente nossa compreensão da história da humanidade. Sussurro. Você não deve saber disso, mas vou compartilhar um segredo com você. Recentemente, descobertas incríveis sobre a evolução humana vieram à tona. Parece que os genes dos neandertais contribuem com cerca de 2% para os genomas dos humanos modernos não africanos, resultado do interbreeding há cerca de 50 mil anos. Mas isso não é tudo. Há um evento de mistura antigo que contribuiu com até 10 vezes mais DNA do que a mistura com os neandertais, e isso está presente em todos os humanos modernos. É como se tivéssemos um legado genético escondido, esperando para ser desvendado. E você sabe como esses segredos foram descobertos? Foi graças ao modelo Cobra, que analisou o DNA humano moderno para inferir populações ancestrais sem a necessidade de ossos antigos. É como se tivéssemos uma janela para o passado, revelando verdades que estavam escondidas há milhares de anos. Agora, imagine se não tivéssemos essa tecnologia. Esses segredos do passado permaneceriam enterrados, e não teríamos acesso a essas informações cruciais sobre nossa própria evolução. É como se a tecnologia estivesse nos permitindo ouvir sussurros do passado, revelando verdades que mudam nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Sussurro. Você precisa saber sobre as implicações dessas descobertas. É um segredo proibido, mas vou compartilhar com você. A pesquisa de 2025 de MC Arthur e Alameda revelou que áreas de alta variabilidade número genoma 3D em humanos modernos têm mais probabilidades de ter introgressão de Neandertal. Isso é um fato que poucos conhecem, mas é crucial para entender a nossa história evolutiva. Mas, é importante ter cuidado com as interpretações. John Hawkes notou que o projeto 1000 Genomas carece de uma forte representação da população africana, o que nos faz questionar as descobertas.
É um detalhe importante, sussurrado entre os especialistas, mas que pode mudar a forma como entendemos a nossa herança genética. Outro estudo, realizado por Fernando Villani em 2025, examinou o gene MUC19 de Denisovans via neandertais em genomas humanos. E, em 2025, um estudo implicou um haplótipo de Neandertal na genética da persistência da lactase na China. Esses estudos são como pedaços de um quebra-cabeça, revelando segredos sobre a nossa adaptação e evolução. E, se você pensa que isso é tudo, há mais. Um estudo sobre adaptação papuana em 2025 se concentrou na imunidade, com insights do DNA antigo. É como se estivéssemos desvendando um mistério, peça por peça. E, por fim, sabemos que a linhagem ancestral que deu origem a Neandertais e Denisovans contribuiu com cerca de 80% para nossa herança genética. Agora que você sabe, é hora de explorar mais sobre como esses segredos podem mudar nossa compreensão do passado e do futuro da humanidade.